Olá, eu sou Rosa Werner, professora de pintura em tela. Essa é a 15ª aula, a qual vou dar continuidade à história da arte, iniciando com o cubismo. O cubismo foi uma mutação da arte do século XX. Iniciou em 1908 e permaneceu até 1914. O cubismo foi a excessiva fragmentação dos objetos e das paisagens com a destruição da estrutura da imagem real, ficando muitas vezes irreconhecível identificar objetos e paisagens com formas de cones, esferas e cilindros. Cubismo analítico. O cubismo analítico usou as cores que predominaram preto, cinza, marrom e ocre nas imagens. Para os pintores, o importante era fragmentar a imagem, tornando-a irreconhecível. Cubismo sintético. O cubismo sintético, chamado também de colagem. Os pintores introduziram, além da pintura, colagens e recortes de letras, palavras, números, madeira, metal e vidro. Essa inovação criou efeitos plásticos e atingiu a sensação visual e tátil. Os pintores. Pablo Picasso, iniciou sua carreira com desenhos, pinturas expressionistas, cubistas, fez mural, gravuras e esculturas. Teve fases na pintura, fase azul, rosa e negra. Usou cores intensas e puras, deformações nas figuras com partes deslocadas, distorcidas e fragmentadas. Quanto à perspectiva, ficou facetada, sem a ordem exata da realidade. Braque, Georges Braque, pintor que iniciou com o cubismo analítico e depois passou para o sintético. Usou na sua obra letras e objetos e a ilusão da perspectiva tridimensional dos objetos. Léger, Fernand Léger, foi muralista, ceramista e cineasta. Sua pintura apresenta elementos da indústria mecânica, introduzindo elementos geometrizados. Abstracionismo. O abstracionismo é a ausência da relação entre formas e cores, não representando nada da realidade reconhecível. A pintura. Kandinsky, Vasily Kandinsky, usou linhas, ícones, formas e cores puras nas suas pinturas. Com pinceladas livres, buscou expressar sentimentos pessoais, abandonando toda referência da realidade. Paul Klee. Suas pinturas foram consideradas enganosamente simples, mas totalmente livre. Pintou reduzindo as formas. Os recortes eram cheios de ambiguidade e os elementos gráficos, os planos e as cores são movidos pelo imaginário. Mondrian, Piet Mondrian. Sua pintura baseou-se em linhas e retângulos elaborados com ordem e harmonia. As linhas verticais simbolizaram vitalidade, as horizontais, tranquilidade. E o cruzamento de ambas significou equilíbrio dinâmico. Usou cores primárias com linhas negras. Os escultores desse período. Tatlin, Vladimir Tatlin, construiu objetos com vidros, metal e madeira. Estas esculturas fazem parte do movimento construtivista, dentro do abstracionismo. O objetivo do construtivismo era construir a arte e não criá-la. Gabo, Naum Gabo. Gabo também faz parte do movimento construtivista, com esculturas em metal e nylon. Nesta escultura, o fio de nylon cria jogos de luz e movimento. O expressionismo abstrato iniciou após a Segunda Guerra Mundial, a qual devastou continentes. Foi um processo ativo na criação artística da América do Norte. Pintores desconsideraram as considerações artísticas e convencionais. Os pintores. Ashley Gorky, pintor que usou pinceladas espessas de tinta com cores iluminadas.
Usou contorno nas formas com cores primárias. Pollock, Jackson Pollock, pintor que não usou pincéis, usou bastões para gotejar e pingar cores nas enormes telas estendidas no chão do seu ateliê celeiro, possibilitando o pintor andar ao redor da tela, uma técnica enérgica com expressões nítidas dos seus sentimentos. Hans Hofmann, pintor de retângulos com pigmentos de cores contrastantes. Sem ideias pré-concebidas, criava imagens de suas visões mentais, uma expressão suprema e livre das convenções artísticas. Expressionismo figurativo. Pintores que mantiveram a pintura figurativa com denominação de arte brute, a arte em estado bruto, a arte dos autodidatas, insanos e psicóticos. Os pintores Jean Dubuffet pintou elementos estáticos com cores opacas, onde a superfície da pintura era raspada, um efeito de grafite com a simplicidade ingênua, acreditava na arte dos amadores. Francis Bacon, pintor de figuras distorcidas com partes dissolvendo em poças, pintou imagens impactantes para registrar a presença humana. Suas inspirações vieram de filmes, imagens reais e fotográficas. Frida Kahlo, pintora mexicana que relatou suas alucinações, dores e sexualidade em obras de arte. Usou cores sóbrias, enquanto a figurativo era extremamente expressivo. Sua obra teve muitas faces. A bibliografia. O Livro da Arte da Martins Fontes, A Arte Comentada da Ediouro, História da Arte da Editora Ática, Frida Kahlo, do Centro Cultural de Belém, Paul Klim, da Editora Moderna, e Vasily Gandinsky, da Editora Lisma, de Lisboa. Esta foi a 15ª aula, a qual dei continuidade à História da Arte, e até a próxima semana.